O uso do flúor na água abre uma polêmica. Um grupo de pesquisadores afirma que o flúor não impede as cáries nos dentes e pode até provocar doenças graves. Da cadeira do dentista às campanhas nacionais de saúde, o flúor é usado como uma das armas mais potentes na luta contra as cáries. Ele é misturado com o sal nas salinas do Nordeste e adicionado à água potável na maioria das grandes cidades brasileiras. No Rio, 80% da população recebem água fluoretada. Mas o que parecia uma certeza científica está sendo contestada por estudos realizados no mundo inteiro. A fluoretação da água é uma exigência da legislação brasileira. A intenção é proteger a boca de milhões de pessoas que não têm o hábito de escovar os dentes. Mas pesquisas recentes publicadas nos Estados Unidos, Europa e Japão mostram que acontece justamente o contrário. Além de não reduzir o número de cáries, o flúor ataca o sistema imunológico. Só no ano passado, 35 mil norte-americanos morreram de câncer e outras doenças causadas pelo consumo de água com flúor. A denúncia foi feita pelo bioquímico norte-americano John Yamoyanes, que participa de um congresso de odontologia no Rio de Janeiro. Ele disse que pelo menos 20% das crianças que vivem em áreas abastecidas com água fluoretada apresentam algum problema de saúde. Para o doutor Yamoyanes, o governo deve parar de gastar dinheiro com um remédio que não funciona. O Ministério da Saúde diz que o uso do flúor na água obedece às recomendações da Organização Mundial da Saúde. E a Associação Brasileira de Odontologia Preventiva contesta a condenação ao flúor e garante que ele reduz as cáries e não faz mal à saúde. Bom dia, Rio. Pesquisa recente revelou que o flúor em excesso pode causar doenças. Essas questões vão ser discutidas no Rio durante a Ecodonto 92. O encontro, que acaba no dia 7, vai discutir, entre outros temas, a eficiência do flúor no tratamento anticárie. O Dr. David Kennedy, vice-presidente do Instituto Americano de Higiene Oral, revela que o flúor destrói a função do iodo na tireoide. A glândula é essencial à vida do ser humano. O encontro reúne dentistas brasileiros e estrangeiros no Hotel Nacional em São Conrado. O presidente do Congresso, Olímpio Faisal, explicou que o mundo científico está dividido. Há uma corrente que apoia a substituição do mercúrio na restauração dos dentes e do flúor na prevenção das cáries, já que as substâncias podem causar doenças. O Brasil tem 66 faculdades de odontologia e 111 mil dentistas. Eu acho que nós chegamos num ponto em que o povo vai deixar de acreditar na odontologia se nós não fizermos alguma coisa. Nós temos aí mais de 40 anos de campanha de prevenção, colocando flúor na água e não melhorou nada. Que negócio é esse? Um erro de 40 anos deverá prosseguir? Quando você trilha um caminho que se torna cada vez mais difícil e cada vez mais tortuoso, o que você faz? Você retorna e reexamina a sua jornada. Isso é o que tem acontecido com a odontologia brasileira. Nós já temos 80 faculdades de odontologia, 111 mil dentistas e o problema piora cada vez mais. No ar. Doutor Olímpio Faisal, o senhor é um homem assim conhecidíssimo, trata das bocas mais famosas desse país, muita gente sabe disso. Mas o senhor aqui hoje veio falar sobre a Ecodonto Rio 92. O que a Ecodonto Rio 92 propõe, doutor Olímpio? Olha, Márcia, nós resolvemos fazer um encontro de introspecção, de exame, de autoexame da odontologia, porque estamos à porta da Eco 92. A Ecodonto está estudando as relações de equilíbrio com o homem, com sua própria boca, com seu próprio, o lugar onde nós moramos, que é o nosso corpo. Então nós estamos examinando todos os pontos em que a odontologia é poluente e todos os pontos em que a odontologia ajuda a despoluir o mundo. E agora eu vou conversar também com o doutor Yanomani. Ele também vem aqui falar sobre um problema grave que está sendo conversado também na Ecodonto Rio. Né, doutor Olímpio? Sobre o flúor na água, que o senhor também tem uma tese sobre isso, não tem, doutor Olímpio? O senhor defende também. Depois de muito ler sobre o assunto, eu cheguei à conclusão que é uma técnica que não faz sentido. E por que não faz sentido? Não faz sentido porque é uma forma de medicação em massa compulsória. E medicação em massa compulsória convida erros em massa prejudiciais à população toda.
Prejudiciais à população como um todo, o senhor diz. Eu vou conversar então com o Dr. John Yanomany. Ele é formado em Bioquímica pela Universidade de Chicago, PhD em Bioquímica pela Universidade de Rhode Island, autor de vários livros como Programa de Qualidade de Vida, Flúor como Fator de Envelhecimento, vem pela primeira vez ao Brasil. E o Dr. Olímpio me disse que ele vai ser candidato independente à presidência dos Estados Unidos no final desse ano. So, Dr. John, could you briefly tell us why fluor is so dangerous to the health of the people? Because fluoride is a very toxic substance. It's a poison. In Brazil, I would estimate that between 30 and 40 million Brazilians are being chronically poisoned by fluoride. And each year, somewhere in the order of an estimated 10,000 people will probably die as a result of fluoride in the water supply. Quer dizer que ele está falando que realmente o flúor é uma coisa completamente perigosa, que a dosagem de flúor é muito alta no organismo. Agora eu perguntaria ao senhor, I would ask you, even though in a poor country like us that we think that fluoride would prevent caries, you don't believe that it's not good for the health, even though we are a poor country? That's correct. In a recent study that I did, it was published and carried throughout our country in the United States a couple of years ago. We're able to show with 40,000 school children from 84 areas around the country that fluoride does not effectively reduce tooth decay. Quer dizer que ele está dizendo que eles fizeram uma pesquisa em várias escolas nos Estados Unidos e chegaram à conclusão que o flúor realmente não tem uma interferência no combate às cáries. So that would be a point of what you are eating. Reducing tooth decay is, yes. Fluoridation is promoted no more scientifically, but it's a political issue. People have to realize that of all the substances we put in the water supply, intentionally or non-intentionally, fluoride causes more damage than all the others put together. Okay. Thank you very much for being here too. Ele diz que as pessoas têm que se conscientizar do que bebem na água e que às vezes certas substâncias fazem mais mal do que bem à saúde. Doutor Olímpio, agora a gente podia falar um pouco mais sobre essa questão do flúor. O flúor até com uma questão de envelhecimento aqui, que foi um dos livros do Dr. John. O flúor pode levar também a um envelhecimento precoce do organismo? É verdade. Existem até algumas regiões na Turquia em que a quantidade de flúor é muito grande na água e nos alimentos, consequentemente, e que as pessoas envelhecem aos 30 anos de idade. Isso é registrado na literatura. E quais são os sintomas de um envelhecimento precoce decorrente do flúor? O flúor, ele desnatura proteínas importantes do nosso organismo, atuando nas uniões de hidrogênio dos compostos proteicos. Então ele desnatura o RNA, que é, vamos dizer, a matriz da nossa herança genética, e produz um envelhecimento celular apressado. Quer dizer, a pessoa começa a sentir também algum tipo de dor? Olha, o Dr. Yanomany disse-nos que nos Estados Unidos uma grande parte dos 40 milhões de vítimas de artritismo nos Estados Unidos, uma grande proporção deles é causada pela presença do flúor na água. O endurecimento prematuro dos ossos, das articulações, dos ligamentos é produzido pela presença do flúor na água. As pessoas têm mais fraturas de bacia por causa do endurecimento anômalo dos ossos. Então, eu acho que colocar o flúor na água para beneficiar uma porção da população, 30% que são as crianças, é injusto, porque toma a criança e toma o ancião que pode ter um problema renal, toma a criança e toma o subnutrido. Mas então o que fazer, doutor Olímpio? O que fazer, nós teremos que ter uma campanha de prevenção da cárie baseada em princípios mais sãos do ponto de vista científico. Porque uma campanha que no Brasil já tem 40 anos e não mexeu nas estatísticas de cárie, eu acho que continuá-la é uma falta de bom senso. A Jaqueline Merri de São Conrado ligou perguntando se ele deve então ser só usado nas crianças, de que forma então ele deve ser usado nas crianças? Olha, a opinião do Dr. Yanomany é que nós devemos descontinuar totalmente o uso do flúor, porque o flúor é uma substância xenobiótica, ela não é necessária a nada que tenha vida. Então, nas crianças nós devemos ensiná-las a comer menos açúcar, menos farinhas, menos
alimentos artificiais. Os nossos índios sobreviveram milênios sem ter cáries. Eles só foram ter cáries depois que adotaram a dieta civilizada. É perfeitamente possível se criar uma campanha dentro das nossas secretarias de saúde, de forma que as professoras primárias passem essa informação às crianças. E a Suíça e a Nova Zelândia têm exemplos desse tipo de campanha com reduções de 85% no índice cárie. Prefeito, como é que o senhor vê essa opinião do Dr. Olímpio quanto ao uso do flúor na água? Eu vejo como uma sugestão, confesso que ignorava esses efeitos tão maléficos do flúor. Vejo que se faz uma campanha aí, talvez certos interesses façam divulgar os benefícios do flúor. Tanto assim, professor, que eu vou convidá-lo a uma discussão com a Secretaria de Saúde e programar com a Secretaria de Educação uma campanha a esse respeito. Perfeitamente. Desde que saia daqui muito impressionado com essas informações. Zé Ramalho, quer fazer uma pergunta? Doutor Paisol, depois que o senhor revela que essas substâncias como o flúor, como o amálgama de mercúrio, que não são suficientes preventivos contra a cárie, por que, por exemplo, os laboratórios químicos não testaram essas substâncias antes de colocá-las para o consumo da população? Verdade. Foram feitas experiências numerosas e as estatísticas estão distorcidas. Segundo os cientistas mais recentes, eles descobriram que, na realidade, as estatísticas que esses cientistas apresentaram não são verdadeiras. O Dr. Yanou-Yanis fez uma pesquisa com 40 mil crianças nos Estados Unidos, algumas de cidades floretadas, outras de cidades parcialmente floretadas e outras de cidades não floretadas. E não encontrou nenhuma diferença na curva de cárie nas crianças até 17 anos de idade. Mas o que a gente faz se a nossa água já é fluoretada? Eu acho que a primeira medida é pedir ao ministro da Saúde que, pelo menos até que haja um consenso equilibrado sobre o assunto, que descontinue a fluoretação de águas no Brasil. Nós temos cerca de 300 cidades floretadas e as campanhas deles são todas patrocinadas por multinacionais. E eu acho que desculpe o termo, ciência de rabo preso não é certo. Eles puderam fazer um congresso com a inscrição de $50, quando nós temos que fazer um congresso com inscrições 3 ou 4 vezes mais caras, porque nós não conseguimos ou não queremos o patrocínio de pessoas ou de instituições que nos coloquem a ciência no Congresso. Nós queremos decidir qual é a ciência limpa que servirá de base para as nossas asserções. Doutor Olímpio, foi um prazer tê-lo aqui, mas o senhor também não disse o que a gente faz se não quer tomar a água com flúor. Não tem jeito, tem que tomar. O homem tem que beber de 1 a 2 litros de água por dia, e daí a minha contenção de que é inconstitucional colocar flúor na água, porque quem não quer tem que tomar, e agora estão querendo botar até no sal, compreende? Então, é uma forma de forçar a população, de uma forma indiscriminada, a consumir flúor. Onde que nós vamos beber 2 litros de água por dia? E no Brasil, no Rio, por exemplo, nas áreas quentes do Brasil, consome-se um número muito maior de copos d'água por dia. Quer dizer, um negócio que foi decidido lá no hemisfério norte, onde é frio, a mesma dosagem é aplicada aqui, que é quente. Quer dizer, doutor Olímpio, aquela coisa de criança que gosta de comer pasta de dente, está comendo também um pouco de veneno? Está comendo veneno a um nível muito maior, porque na pasta de dente o nível de flúor é 1000 partes, em vez de 1 parte como é na água. Então a gente tem que fazer o quê? Não usar tanto assim, quer dizer, não procurar usar produtos que tenham menos quantidade de flúor, é isso? Exatamente.